Está conosco aqui o deputado estadual Délio Malheiros. Deputado, só um minutinho que eu tenho que pegar aqui as coisas que vão instruir a nossa conversa. A Rede Globo de televisão, através do Fantástico... Primeiro, boa tarde, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Muito obrigado. Prazer enorme poder recebê-lo aqui. A Rede Globo de televisão, através do programa Fantástico, fez uma denúncia do Rio Grande do Sul com uma situação de irregularidade dos radares, dos pardaizinhos. No Ceará também foi feita uma denúncia antecipadamente. Me parece que no Espírito Santo também já se caminha nesse sentido. E a denúncia, para a gente dar uma simplificada na informação, é que as licitações são irregulares. E o senhor me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não esteja de acordo com aquilo que a comissão da Assembleia apurou. As licitações são irregulares e existe também a irregularidade na aplicação das multas. Portanto, lesando-se duas vezes. Primeiro, lesando os cofres públicos e o cidadão. E o dinheiro do cofre público é o dinheiro do cidadão. E depois lesando o cidadão diretamente com a aplicação inadequada ou sem eficiência das multas que lá são feitas por esses equipamentos. A Assembleia Legislativa agora está debruçada sobre esse problema. O que é que a Assembleia tem até agora, o que a Assembleia apurou até agora e que caminhos isso está seguindo? Paulo, primeiro, obrigado por nos convidar para estar aqui na TV Bandeirantes. No Brasil, você sabe que nós temos 54 milhões de veículos. E quando você lesa um cidadão dono de um veículo, você tem uma lesão monstruosa no Brasil. E é assim com o DPVAT, e é assim com a fiscalização de veículos em São Paulo, que quer vir para Minas, a inspeção veicular, porque são milhões de pessoas que são lesadas. No caso dessa matéria, que você citou, eu assisti a matéria cuidadosamente. Terminada a matéria, eu anotei o nome de todas aquelas empresas envolvidas naquelas falcatruas no Rio Grande do Sul, no Paraná e outros estados. E resolvi investigar se coincidentemente seriam as empresas de Minas ou não. Várias delas operam em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, em várias cidades do estado de Minas Gerais. Aí resolvi investigar a licitação. E aí a licitação foi paralisada pela prefeitura um determinado tempo, e depois a prefeitura assinou um contrato emergencial com 3 daquelas empresas. A prefeitura de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Estou dizendo que o contrato foi assinado pela prefeitura. Sim. Não estou dizendo que o contrato hoje é absolutamente irregular ou não. Estamos investigando. Mas eu já vim investigando a mudança dos radares em Belo Horizonte. Aqui na TV Bandeirantes, quando você vai para o centro da cidade, por exemplo, o que justifica na descida da Raja ter tirado o radar de antes da curva, da descida, e passado para depois da curva? Há a suspeita de que aquele ponto é para arrecadar, não para prevenir. Porque depois que o veículo capotar, o que adianta o radar mais adiante? A resolução do Denatran é muito clara. Você tem que fazer um laudo em cada ponto que você vai colocar um radar, mostrando a velocidade, os veículos que trafegam e a necessidade do radar. Porque tudo isso impacta na decisão de se instalar um aparelho instalar medidor. Ou não, exatamente. Que, na verdade, é aferidor. Ele não pode multar. Teoricamente, ele não deveria multar. Ele não deveria multar. Exatamente. E aí, então, o que nós temos no Brasil é esse escândalo. Isso é um escândalo para mim. Contagem não foge à regra. Você vê lá radares em pistas com 30 quilômetros da barreira eletrônica, sem placa, ou a placa 500 metros antes. Então, nós temos um problema muito sério a ser tratado. Com isso, nós fizemos ontem já uma representação ao Ministério Público. Eu mostrei todo o processo licitatório, por que ele paralisou, e logo em seguida veio a contratação sem licitação das 3 empresas que estavam também acusadas no Rio Grande do Sul. Nós mostramos para o Ministério Público a situação que se encontra hoje em Belo Horizonte nessa questão dos radares. E aí na Assembleia nós aprovamos, estamos coletando assinaturas para uma CPI, vamos contratar uma consultoria, vamos fazer uma visita a esses pontos com especialistas para ele nos mostrar se aquele ponto precisa ou não de radar. Porque nós queremos que o cidadão seja punido rigorosamente se ele não cumprir a lei. Nós precisamos dos radares. Exatamente, isso é bom a gente Nós não somos contra os radares. Hoje pela manhã na Band News FM, quando comentei essa matéria, disse claramente: o radar, infelizmente, hoje existe, é imprescindível. Porque nós sabemos que se eles não existirem, nós teremos um volume muito grande de acidentes, pessoas que trafegam nas ruas sem importar-se com o limite adequado para aquele local. Exatamente, e deixar claro que nós não somos contra os radares, ao contrário, somos a favor. Agora, do mesmo jeito que o cidadão deve cumprir a lei e ser punido quando ele transgride a lei, o administrador público que lida com o dinheiro público e com o dinheiro do cidadão também deve respeitar a lei, porque senão vai ser a balbúrdia. E nesse caso, a suspeição de que o cidadão está sendo lesado 2 vezes, né? A primeira São várias vezes. Várias vezes, Várias, né? A primeira vez, quando você contrata sem licitação, você está lesando a administração pública do cidadão.
Quando ele é multado indevidamente, sem placa de sinalização, ou com uma velocidade que não condiz com aquela que seria necessária, ele é multado, perde pontos na carteira e paga uma multa indevidamente. Você tem uma série de lesões ao cidadão nessa hora que precisam ser corrigidas. Nós não estamos acusando, mesmo porque eu particularmente dou um testemunho. O presidente da BH Trans é uma pessoa de conduta absolutamente ilibada. O que nós estamos questionando é a prefeitura e a contratação desses radares, que sequer foi feito na BH Trans. Não foi feito na BH Trans, foi feito na prefeitura. Ah, então nem pela BH Trans passou essa licitação? Não, essa licitação foi feita na prefeitura. O que pior e agrava muito a situação. Bom, porque nós queremos saber se ela foi absolutamente, se essa contratação foi lícita. E se essas empresas não utilizaram da tal consultoria, porque as empresas indicam uma outra que faz o tal do laudo. E a outra faz o laudo pautada na arrecadação, não na prevenção. Esse para mim, já não é a primeira vez que a gente verifica esse tipo de atitude. Então você, principalmente outras prefeituras que a gente tem notícia, o que é que eles faziam? Contratavam uma empresa que era conluiada com essa que vende os radares, ela apresentava um laudo para o município dizendo, olha, você tem que instalar um radar nessa curva, nessa rua e nessa. Mas tudo pautado pelos interesses da empresa que vende o radar. E aí você... Não pelos interesses do cidadão. E aí você cria um suposto embasamento técnico, né? Exatamente. Porque você dá uma base técnica para a contratação e para declarar a emergência. Sim. Para fazer o contrato sem a licitação. Olha, nós estamos investigando com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas eu digo para você, a coisa é muito séria. Olha, estou me lembrando aqui, pelo ponto da Tereza Cristina, que também os radares foram mudados e alterados de posição já por 3 vezes. Por 3 vezes. Aqui próximo à TV Bandeirantes, como eu disse, você vai descendo a Raja Gabalho. Qual a razão de tirar o radar que era antes da curva? Para depois. Resultado, ele tinha uma função de prevenir para depois da curva. Porque depois da curva a pessoa já desceu, está acelerando, então ali ele vai ser Ou então ele percebia que tinha um radar e dizia assim, olha, não tem mais o radar. E aí quando ele perceber esse outro radar, ele vai frear e causar um acidente de quem vem atrás. Então eu acho que a coisa tem que ser tratada com muita responsabilidade. E nós vamos investigar a fundo essa situação. A Bandeirante tem nos ajudado muito nessa questão de multas. A Bandeirante já deixou claro que nós queremos radares, nós queremos punição dos motoristas infratores. Sim. Mas também não podemos permitir que o poder público se envolva nessas falcatruas, como aconteceu em outros estados. Portanto, aqui não temos nenhuma comprovação ainda, temos já indícios fortíssimos, mas não acusamos ninguém porque nós não temos provas. Mas que a população tem razão de sobra para desconfiar dessas contratações sem licitação, tem. Nós temos 2 casos, um caso de Sabará, inclusive o Ministério Público está em cima desse caso de Sabará. Cujas multas já foram suspensas pelo Detran nesse radar de Sabará. Nós temos problema em Santa Luzia, nós temos problemas seríssimos em Contagem, em, como eu disse, ruas que não faz o menor sentido radar 30 km por hora. Avenidas com 30 por hora. Sem aviso. É meramente arrecadatório. E agora aqui recebendo uma nota do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, que uma comissão do DR concluiu pela regularidade do funcionamento desse radar de Sabará. Quando nós denunciamos, nós comunicamos ao DR e ao Detran, cujas multas foram suspensas imediatamente. Mas aí ele disse, o que mais me assustou na nota é que a comissão concluiu que torna-se sem efeito a suspensão da autuação das multas, deputado. Está aqui conosco a nota do DR. Portanto, considera-no sem efeito suspender as multas geradas por esse equipamento e extinguem o processo administrativo que apura a irregularidade desse equipamento, que o Ministério Público continua insistindo na irregularidade dele e determina o arquivamento dos autos, portanto, tornando válidas multas que já tinham sido consideradas inválidas. Pois bem, mas o Detran não considerou essas multas, emitiu um documento que é o chamado CRLV para todas as pessoas que tinham essas multas por orientação do próprio Ministério Público. Então, uma multa que não traz ponto na carteira, que não impede a emissão do documento de licenciamento, ela não vale nada, como as multas da BH Trans, que o doutor Oliveira Santiago, diretor do Detran, a nosso pedido, cancelou todas elas, ou seja, tornou sem efeito e as pessoas não tiveram que pagar porque eram irregulares. O Ministério Público está esperando o laudo que pericia esse equipamento para poder posicionar-se, mas também existe a proposta de uma ação civil pública. Existe, nós tivemos ontem no Ministério Público, e eu ontem falei com o Procurador-Geral de Justiça, que vai nos ajudar nesse processo agora dos radares. É um processo complexo, é um processo que demanda uma perícia técnica muito apurada desses pontos onde são instalados, porque a grande questão é, eles devem ser instalados naqueles pontos e qual a velocidade limite. Se tiverem instalados com a velocidade correta, com o processo licitatório correto,
Nós temos que torcer para termos mais radares nas vias públicas, porque assim a impunidade vai reduzir. Porque senão serão armadilhas para atingir o bolso do consumidor. Esses radares não podem ser instalados com foco arrecadatório. Está na lei, no Código de Trânsito, que eles devem ser instalados com a finalidade de prevenção, ou seja, para prevenir, para evitar o acidente. Eles têm uma finalidade didática para mostrar para o motorista que ali não se pode passar de 60 por hora. E se ele ultrapassar, ele vai pagar. Agora, não podem ser verdadeiras armadilhas e não podem ser colocados para atender os interesses dos corruptos e dos corruptores. Muito obrigado, deputado Délio Malheiros. Eu sei que o senhor estava correndo, estava na Assembleia, veio até aqui para nos atender, já abordamos esse tema. Agora, estamos de portas abertas, nós não vamos parar por aqui, nós vamos até o fim para entender esse procedimento, porque a matéria que foi ao ar no domingo é uma matéria forte, que denuncia essa ação em vários estados, e nós aqui em Minas Gerais temos que ficar atentos, porque é a proteção ao cidadão e ao consumidor. Nós estaremos sempre a postos, porque é um problema muito sério, que envolve milhões de pessoas, envolve a moralidade pública, e nós queremos que as coisas ocorram dentro daquilo que está previsto na Constituição e na lei. Deputado, muito obrigado. Uma boa tarde. Prazer vê-lo.